Nós estamos iniciando mais um episódio do podcast Maricá Info, um programa que ouve pessoas relevantes no município de Maricá. E eu vou começar dando uma mensagem aqui, duas, né? Que é a questão de onde você pode conferir os episódios. Todos eles estão disponíveis no nosso site, que é o endereço do maricainfo.com/podcast. E o outro também, se você quiser ser patrocinador do nosso podcast, ter a sua marca em destaque aqui, é só entrar no contato que vai aparecer aqui debaixo da tela. Hoje a gente está recebendo aqui o doutor Luiz Carlos. Doutor Luiz Carlos, que é delegado de polícia, já exerceu alguns cargos aí em Maricá. Eu vou abrir o microfone para ele, deixá-lo se apresentar. Eu já agradeço a sua participação aqui. E fala para o nosso público, quem é o doutor Luiz Carlos? Bom, inicialmente, eu quero parabenizar você por agregar mais esse valor, esse importante canal de comunicação e de informação em Maricá, que é o Maricá Info, né? Essa oportunidade de você não só trazer pessoas com representatividade da sociedade, mas permitir que essas pessoas levem informações para o munícipe, tá? O município entender o que está acontecendo, qual é o contexto que ele está vivendo, principalmente político na cidade, faz uma diferença muito grande. Então, te parabenizar por isso, a iniciativa foi show. Obrigado. Bom, eu sou delegado de polícia, sou professor universitário e estou como secretário aqui no município de Maricá desde o final de 2011. Eu fui convidado à época pelo prefeito Washington Quaquá e viemos e ficamos à frente da Secretaria de Segurança Pública. Na mudança de governo, quer dizer, na verdade, com a reeleição do Quaquá, né, de 2012 para 2013, nós ficamos à frente da Coordenadoria de Projetos Especiais, que objetivava promover ações para tentar atrair o empresariado, né, para Maricá. E em 2014, o Quaquá me chama e diz que tinha um sonho. Ele queria dar transporte gratuito para o povo. E me convida para ser o responsável por implantar os vermelhinhos, criar a EPT, o Tarifa Zero. Ficamos à frente da EPT dos vermelhinhos até final de 2015, início de 2016. Bom, nesse momento, ele cria a Secretaria de Defesa Civil, em razão de demandas que havia na cidade. Maricá tem assim, tem tudo que não é bom para causar desastres naturais. A gente tem montanha, a gente tem serra, tem rio, tem mar, Lagoa. tem lagoa, tem tudo. Então, com essa preocupação, até estava havendo investimento na cidade, né? Começou-se aí a falar do resort, o Maraí. Então, havia essa preocupação. E nisso, a EPT já funcionando, né, tudo certinho, ele me convida agora para ser secretário de Defesa Civil. À frente da Secretaria de Defesa Civil, tive que participar do fatídico evento que foi a enchente Minha Casa Minha Minha Vida, né? Casa Minha Vida. Foi uma coisa realmente muito ruim, mas as ações rápidas, a resposta rápida, nós conseguimos restabelecer a normalidade. Depois disso, aí tem a mudança de governo. Ah, não, desculpa, antes disso, ele havia a cidade, em termos de transporte, estava sendo invadidas por vans de outros municípios. Então estava um caos o trânsito. Então ele precisava também ordenar a cidade, queria que a cidade fosse ordenada. E o trânsito funcionava junto com o transporte. Hoje é separado, né? Você tem o trânsito e Sim. tem o transporte. Na época funcionava junto. E novamente, como ele falou, em razão de eu ser uma autoridade, ele queria que agora a gente colocasse ordem no trânsito. Com isso, eu assumo a Secretaria de Transporte. E a gente consegue ordenar e promover as ações que deu uma arrumada na cidade. Bom, saiu o Quaquá, vem o Fabiano. O Fabiano, como eu vinha desenvolvendo um projeto pela Defesa Civil de inscrever Maricá na ONU como cidade resiliente, o que efetivamente aconteceu. Hoje, Maricá está inscrito pelas ações que foi desenvolvida aqui no município na área de Defesa Civil. Eu volto para a Defesa Civil e completo esse trabalho. Passado aí, acho que uns 2 anos mais ou menos, o Fabiano agora pede para que eu assuma a Secretaria de Trânsito. Então, com isso, sai agora a Defesa Civil, vou para a Secretaria de Trânsito, promovemos algumas ações, principalmente voltada para a pessoa com deficiência, né, que a gente cria uma patrulha para fiscalizar o desrespeito às regras de trânsito para a pessoa com deficiência, que é uma bandeira minha. Aí, novamente, termina o mandato do Fabiano, tem-se a reeleição dele, e na reeleição, agora ele me convida para ser o secretário de Inteligência Fiscal. Então, com isso,
né, para fazer um resumo da minha De história bastante coisa, né? desses 12 anos aqui em Maricá. Então, eu estive à frente da Secretaria de Segurança, da EPT, da Coordenadoria de Projetos Especiais, da Secretaria de Transporte, da Secretaria de Defesa Civil, Secretaria de Trânsito, Secretaria de Defesa Civil e Secretaria de Inteligência Fiscal. Então, atuei no Executivo em todas essas áreas. Tá? Bastante Bastante tempo. amplo, né? Então a gente tem bastante coisa pra gente poder falar aqui no nosso podcast. Esse é o objetivo, né? Trazer ideias, projetos, Sim. ouvir histórias relevantes para Maricá, Itaipuaçu e região. E aí eu vou entrar na questão da segurança Sim. pública. É, recentemente você publicou um vídeo no seu Instagram falando que foi visitar o delegado titular lá da Gilabert. 82DP, o Bruno Bruno Gilabert. Gelabert, para conversar a respeito do crescimento da criminalidade e tal. Mas aí a gente vê alguns dados apontando, né, do Instituto de Segurança Pública, uma redução em algumas dessas modalidades de crime, né, se assim podemos dizer. Então, qual é a pergunta que eu te faço? É se há uma subnotificação desses casos, né, e se a falta de uma delegacia, de uma distrital em Itaipuaçu e em Ponta Negra, ela estaria dificultando o registro das pessoas, não dificultando, mas impedindo que as pessoas possam fazer o registro efetivamente e, com isso, levando a estatística a apresentar uma redução. E, João, isso é fato. Maricá tem uma extensão territorial absurda. E a dificuldade de fazer o registro de ocorrência, e esses 30 anos que eu tenho, 33 anos de Polícia Civil, mostram isso. A dificuldade de você fazer o registro de ocorrência, principalmente porque nós chamamos de ocorrência que envolve menos violência, né? E isso gera subnotificação, sim. Então, você vê, de Itaipuaçu e Ponta Negra, os extremos de Maricá, para você convergir para o centro, onde a delegacia, mesmo com tarifa zero, há uma dificuldade de locomoção. Então, o munícipe, se ele não se sentir extremamente violentado com o crime, ele não vai registrar. Gera muita dificuldade. Contribui para isso, infelizmente, uma demora de resposta do que o contribuinte ou de quem foi a vítima do crime espera do Estado. Né? Sim. Então, tudo isso realmente gera subnotificação. Às vezes, os dados oficiais não refletem a realidade. Para sair daqui de Itaipuaçu, para ir até o centro de Maricá, para você fazer um registro, nós estamos falando de pelo menos aí mais uma hora de deslocamento. Para ir, para voltar. Ponta Negra, a mesma coisa. Então, assim, já foi, né, já teve na pauta, mas aí envolve questões de políticas, envolve assim, acordos entre prefeitura e governo do estado, mas nós já colocamos esse pleito com o delegado de polícia, a pedido, no primeiro momento, do Quaquá, depois a pedido do Fabiano, de fazer gestões junto à Polícia Civil. Não vamos chamar de delegacia, porque não seria o caso. Para você estabelecer uma delegacia numa região, existem critérios. População, índice de criminalidade, enfim. Então, aqui, Itaipuaçu não comportaria uma delegacia, tanto como Ponta Negra, mas tinha chamadas projeções de delegacia, que na verdade é como se fossem mini delegacias. Sim. E tem uma representatividade ali, Exato. né? Você tem um posto, você tem uma sede da delegacia, com policiais, com viatura, para receber as As demandas, vítimas, né? receber as demandas e fazer o registro. As investigações elas podem ficar centralizadas na delegacia, mas receber as demandas, fazer o registro e dar essa resposta à população, isso você pode fazer com projeções. Então, uma projeção em Ponta Negra, uma projeção em Itaipuaçu, faria com que nós tivéssemos, aí sim, números mais reais que refletissem a violência. Na época, eu me lembro que um dos impedimentos, um dos obstáculos que foi alegado é a carência de policiais. Sim. A Polícia Civil hoje, não querendo fugir do âmbito do município, mas fugindo um pouquinho de atribuição, ela não tem policiais suficientes para atender
a todas essas demandas. Aí demandaria concurso público. Aí, É quer uma dizer, série que o de município, fatores, série né? de fator que o município não tem gerência. Sim. Né? Mas, realmente, tem que se pensar nisso, de como nós podemos, através, tá, de parcerias com o governo do estado, sim, colocar uma projeção aqui e outra em Ponta Negra. E isso tudo, ele, né, os dados gerados pela polícia, né, que vão ser indexados lá ao Instituto de Segurança Pública, eles são, eles baseiam, né, eles balizam o planejamento de Sim, segurança pública. Então, quando a gente tem uma notificação, uma subnotificação, a gente tem uma dificuldade de fazer uma política pública voltada para a segurança. Me corrija se eu estiver errado, eu não sou tá especialista na certo, área, tá mas certo. eu vejo dessa forma, né? Que a gente trabalha com dados, então a gente precisa de dados para poder tomar decisão, né? Esse é o princípio. E aí eu vou entrar né, já que a gente tem essa carência, eu vou entrar num assunto um pouco polêmico, que é a questão da Guarda Municipal Armada. Qual é a sua opinião sobre Maricá fazer um plebiscito ou mesmo um gestor tomar uma decisão de armar essa guarda? Você acha que a Guarda Municipal ela deveria ser armada ou constitucionalmente ela não deveria ter Sim. essa atribuição de polícia? Só voltando aqui um pouquinho de responder a pergunta sobre a questão do porte de arma, Sim, assim, por mais que o município se esforce, e tem se esforçado, tá, para contribuir para o combate à violência, contribuir para o aumento da sensação de segurança pública, se não tiver um retorno de ações, ter ações integradas junto com o Estado, você trabalha em cima de, assim, de falsas realidades. Então, esses números incompatíveis pode gerar um erro no planejamento. Né? Já desde a época do Quaquá, né, quando nós tivemos à frente da secretaria, e agora com o Fabiano, o próprio Coronel Veras, como secretário, está fazendo um excelente trabalho, mas existem limitações de atribuição. sim, Não pode tudo. Ou seja, se nós não temos uma correção ou uma efetiva realidade no que se refere às ocorrências que estão acontecendo, pela falta das projeções. Isso induz a um planejamento equivocado. Então, assim, mas quando fazemos o convênio do PROES, quando assim, aumentamos o efetivo da Guarda Municipal, a questão é que hoje há um vídeo monitoramento na cidade. Né? O Comar, é, ele traz, ele dá para a gente uma fonte rica de informações e nós vamos conseguir fazer o controle. Mas um número de policiais que tem na sexta companhia não atende essa extensão de Maricá. sim, Mas são mais 90 e poucos policiais pagos pelo município, pelo PROES. Isso aumenta a questão da segurança. Então, assim, o município está tomando as medidas, está fazendo o que pode para o combate e está dando resposta, está havendo resposta. Agora, não adianta o município caminhar sozinho. sozinho se não tiver, porque o município não pode construir uma delegacia, uma projeção aqui. O próprio batalhão, né? O próprio batalhão. Você viu agora, recentemente, da previsão de construção de 3 batalhões, Maricá, que já cedeu a área, que fez um convênio com o antigo secretário da Polícia Militar, Sim. de construção, Assinou um oferecendo protocolo tudo. de Protocolo, intenções. protocolo de intenções. Oferecendo, dou o terreno, construo. Eu só não posso dar aos policiais? Não sei dizer para você por quê. Pelo menos nesta relação que foi mencionada essa semana, Maricá não aparece. Sim, Então, não tem como o município substituir a vontade do Estado no que se refere a isso. E aí, como eu falei inicialmente, que gestões. Política. Né? Novamente, tem que se promover gestões para ver se o protocolo vai ser cumprido, o que houve, porque já, né, se nós, dentro do que nós vemos da realidade, já caberia aqui não um batalhão exclusivo para Maricá. Até porque também a polícia Militar tem as suas limitações lá de contingente. Mas no projeto, o que era? Esse batalhão iria atender Maricá, Saquarema e um pedaço de Araruama, que hoje são atendidos pelo batalhão de Cabo Frio, Cabo Frio.
E também fica assim, fica capenga, eu chamo cobertor curto, né? É. Ou você cobra a Puxa cabeça aqui. ou cobra os pés. Então já comporta. Mesmo sendo, assim, custeado, o Maricá, é preocupação do governo municipal, tá? Das secretarias envolvidas, em que realmente dá à população a maior segurança possível. Porque não tem como. Aumento de população, aumento de violência. É. Essa coisa tá interligada. Então, assim, o município está fazendo o que tem que fazer? Sim. Agora é a provocação ao Estado para que assim, essas parcerias funcionem. É. Não dá mais para olhar para Maricá como uma cidade pequena. Isso já passou. Desculpa, não só com a inclusão dela na região, Vai beber água, fica à na região vontade. metropolitana, mas também no reconhecimento do desenvolvimento da cidade. Agora, a questão da Guarda Municipal, né? Esse tempo assim Engasguei. eu tô com É, um pigarro também que tá. Então, da questão da Guarda Municipal. A Guarda Municipal é um órgão de extrema relevância também nas ações de combate à violência. Respeitado o papel constitucional de cada um, de cada dos órgãos de segurança pública, a Guarda Municipal é relevante. Ela tem previsão constitucional. Ela está no parágrafo 8º lá do artigo 144, que diz qual é o papel dela. Constitucionalmente falando, não há previsão da Guarda Municipal trabalhar efetivamente no combate à violência, ou seja, no combate à melhoria da segurança pública, mas segurança pública nós estamos falando no sentido estrito, Sim. né? Combate à criminalidade. Pela Constituição, ela faz o quê? Ela é responsável por garantir os bens, serviços e patrimônio da prefeitura. Sim. No entanto, nós tivemos uma mudança normativa muito relevante no que se refere ao papel da Guarda, que foi chamado Estatuto da Guarda Civil, da Guarda Municipal, que é a Lei 13.022. Esta lei, que é uma lei federal, ou seja, ela vale para o país inteiro, essa lei dá à Guarda Municipal atribuições para fazer policiamento preventivo. Policiamento aí não no sentido de ser polícia, mas Não aquela coisa ostensiva que as pessoas imaginam, né? Da polícia é, militar, por exemplo. exato, mas o policiamento no sentido de fiscalização, no sentido de patrulhamento. Porque não é um órgão, não é uma polícia municipal, né? Assim, o papel dela é todo voltado para o município. Então, mas essas atribuições dadas pelo Estatuto da Guarda, então, permite que se faça o patrulhamento. E a questão da interpretação até onde pode ir, aí você tem uma legislação federal que permite que ela faça patrulhamento. Houve até assim uma certa convergência entre o papel da guarda nesse patrulhamento ostensivo com o papel da polícia militar, que é o policiamento, Sim. né, preventivo. Desde que seja no âmbito do município, esteja voltado a proteger seu patrimônio, seus serviços, seus bens, ela pode fazer. E ali, esse Estatuto da Guarda Civil prevê a possibilidade da Guarda Municipal ser armada, de ter porte de arma. O que tem gerado uma certa confusão no que se refere ao entendimento com relação ao porte de arma, agora é o seguinte: o guarda municipal, ele tem ou não porte de arma? Em razão de ter uma legislação dizendo que a guarda municipal poderá ser armada. Assim, sem entrar em maiores detalhes técnicos, mas o que acontece? A lei previu o porte de arma para eles, mas não de forma irrestrita, como é para os órgãos de segurança pública, né, do lado 144, as polícias civis, militares, penais, sim, enfim. Esse porte é sob condição, porque a lei fala porte de arma de acordo com a legislação em vigor.
Se o legislador quisesse dar o porte de arma efetivo e de forma restrita, diria o seguinte: fica assegurado o porte de arma. Acabou. Como é Sim. para instituições policiais. Nesse caso, de acordo com a legislação em vigor, nós temos que nos socorrer da legislação em vigor, que é o Estatuto do Desarmamento, que prevê o seguinte: pode a Guarda Municipal ser armada? Pode. Mas sob condições. Que condições? Ah, tem uma ouvidoria, tem uma corregedoria? Ok, a Guarda de Maricá já tem. Uhum. Mas teria que haver uma mudança na lei orgânica do município prevendo a possibilidade da guarda estar armada. E o outro, que é o, assim, é o fator político principal. Tem de haver um convênio da prefeitura com a Polícia Federal, porque a Polícia Federal é quem daria esse porte após treinamento e avaliação psicológica. E esse convênio depende de quê? Do chefe do Poder Executivo. Sim. Ele querer. Então, enquanto não houver uma manifestação do chefe do Poder Executivo para firmar esse convênio com a Polícia Federal, Nesse objetivo, né? esse objetivo, não pode dar armado. Entendi. Meio que a legislação atual é essa. Pode, mas sob essas condições. Sim. Se não cumprir as condições, Teria não que ter pode. o interesse do Do chefe do Poder Executivo do Executivo Municipal para e armar. poder fazer esse convênio aí e aí sim a guarda mais para frente, caso tenha esse interesse, Sim. ela seja. Então, assim, tem essas condições. Está gerando uma certa confusão no que se refere a isso. Agora que realmente a Guarda Municipal, com esse estatuto, ela passou a ter a atribuição de fazer esse patrulhamento, é fato. Acho ali que, assim, embora o legislador tenha deixado a critério de cada chefe do executivo tratar a matéria, o legislador foi assim um pouco ingrato com o guarda municipal. Por quê? Você faz o patrulhamento, você atua em conjunto com a polícia militar. Se expõe 24 horas por dia, em qualquer local, sem sequer poder ter uma arma para se defender, deixa o guarda municipal muito vulnerável. Mas aí tem uma outra, é uma questão, uma dúvida minha, né? Por exemplo, o cara tem lá o porte dele próprio. Ele, por exemplo, no momento de serviço dele, ele não poderia, vestiu a farda, ele não pode estar armado. Não aguarda que não tem aprovação. Não, peraí, vamos E aí adequar entra aqui. Você falou, ele tem o porte se ou ele tem a posse? o porte dele. Ele conseguiu como cidadão o porte normal. Porque acontece o seguinte, o porte, a legislação prevê, qualquer cidadão acima de 25 anos que preencha os requisitos lá da lei, de antecedentes criminais, mas principalmente comprovem quem é responsável por emitir porte de arma é a Polícia Federal. Comprove a Polícia Federal que a sua vida está em risco. Mas em razão de atividade, em razão de transporte de valores. Não é só porque mora em local violento, com uma certa confusão com relação a isso, ele pode solicitar. E numa análise discricionária do responsável da Delegacia da Polícia Federal, pode conceder ou não. Isso é uma coisa. Então, que as pessoas confundem muito você ter uma arma legalizada com portar a arma. A posse da arma, ou seja, você ter uma arma legalizada, cumprir as exigências é direito de qualquer um. Não tem restrição nenhuma. Cumprido, claro, está na lei. Mas é o ponto. Então é o seguinte: se ele, cidadão e agente da Guarda Municipal, se ele conseguiu o porte de arma como cidadão, não como agente, tá? No exercício da função dele como guarda municipal, ele pode sim estar portando a arma dele de forma velada. Não pode ser de forma ostensiva, como a polícia militar, como a polícia rodoviária. Ou seja, a arma não pode estar aparente. No caso, né? Agora, ele pode estar porque ele tem o porte de arma. Mas aí você está colocando o seguinte: o porte de arma obteve como cidadão. Sim. Não é como guarda municipal. Sim. Guarda municipal tem que passar por isso. Porque as pessoas às vezes, caramba, já como que o cara tá. Isso em alguns outros casos que ocorreram no município, né? Como que teve um, inclusive, que chegou a ser detido
Pela Corregedoria da Polícia. Foi agora recente, não é isso? Corregedoria da Aquela Guarda. história do tijolo Não, foi não. abordar. Teve uma outra história anterior que um guarda, ele estava portando a sua arma velada. E ele foi detido ou preso pela Pela Corregedoria corredoria. da Guarda Aqui Municipal. depois esse evento, não foi? Eu acredito que tenha sido. Então, assim, as pessoas falam, mas como que ele tem e aí os outros não têm? E aí entra nessa questão. Ele tem, né? Eu não sei se E, ele tinha no momento ali, mas ele pode ter como cidadão. como cidadão. Então, não é que a guarda tá armada. Uns pode ter, outros não, né? Isso, de certa forma, pode até garantir É o que a gente chama, João, segurança. do chamado porte funcional. Quando você tem um porte de arma em razão da função que você exerce, no meu caso, sou delegado de polícia. Sim. Então eu tenho porte de arma funcional, que não tem restrição nenhuma. Distingue do porte pessoal, porque o porte pessoal tem validade e tem as restrições. Então, se a gente tem que identificar bem, tem Maricá, porque em outros municípios já tem. O município que a guarda municipal é armada. São Gonçalo, acho que São Gonçalo é um exemplo. Campos, enfim, acredito eu. Então, assim, se o porte de arma é dado pela condição de ser guarda municipal, é o porte de arma funcional. Sim. E aí esse tem que cumprir essas exigências todas que está previsto no estatuto. Entendi. Então vamos mudar um pouco de assunto, que a gente já está se estendendo nessa questão de armamento aí. Você já exerceu diversos cargos Sim. aí, né, nos governos anteriores, né, e no atual. Fala pra gente um pouco dos projetos mais marcantes aí, o que você mais acha relevante aí pro município? Eu vou por partes, em razão de terem tantas secretarias, a gente consegue contribuir bastante. Primeiro, quando estivemos à frente da Secretaria de Segurança Pública, o convite até surgiu em razão de uma preocupação do Quaquá. Primeiro, nós estávamos tendo, à época, problemas muito grandes no que se refere ao tráfico no aeroporto. Né? Não era ainda, né? Não funcionava assim nesse volume, né? Com essa organização, e tinha. Era um desejo do Quaquá que, embora a Secretaria de Segurança, eu, enquanto secretário de Segurança, eu não ia combater o tráfico, que não era o caso, mas você ter um delegado à frente com conhecimento e que pudesse trabalhar de forma conjunta com a delegacia. Então, ser um delegado facilitava extremamente poder trabalhar de forma conjunta, principalmente prestando informações. Uhum. Mas a carência era gigante. Hoje, Maricá vive uma situação bem mais confortável financeiramente, mas em 2012 não havia recurso nenhum. Então, eu consigo, assim, o número pode parecer pequeno dentro da realidade atual, mas na época não, foi uma ação assim, bastante relevante. A cidade tinha 2 viaturas. E vivia dando problema, que eu lembro. Tinha 40 guardas municipais. Então eu consigo. Com gestões junto ao governo do estado, eu aumentei a frota em 4.000%. Então nós não tínhamos, nós passamos de 2 viaturas para 21. Sei lá, a conta não sou muito bom de conta, mas deve dar aí uns 7.000%. Então, para quem não tinha nada, você conseguir 21 para você aumentar essa questão do atendimento à população foi muito grande. Além disso, essa ação conjunta com a Polícia Civil, né, trabalhando com a delegacia, na época, nós conseguimos manter sob controle a questão da violência que estava em torno ali do aeroporto. E, principalmente, fazer concurso. Conseguimos ajustar a questão dos recursos e fazer concurso. Ele foi o segundo concurso, não foi? Foi o segundo concurso. Foi o segundo concurso. Nós dobramos o efetivo. Depois, a EPT, né? O Tarifa Zero, que é uma marca hoje, eu diria que internacional, que deu certo, né? Na gestão nossa. E quando você é o responsável pela implantação, você é o primeiro presidente, quem viveu as dificuldades, quem teve que desatar os nós, para poder implantar e operacionalizar, fui eu. Inclusive, quem sofreu as ações na justiça que determinaram a paralisação dos ônibus, fui eu. Vamos então, assim, no que se refere a isso, então, a criação
da EPT, depois tiveram os presidentes? Sim. Continuou funcionando? Sim. Mas, assim, ser o responsável por isso, e muito aqui do Maranhense nem sabe. Vamos contextualizar um pouco, então. A gente estava num cenário em 2014, Isso. de 10 anos atrás, um momento em que duas empresas tinham uma concessão transporte coletivo de Coletivo. passageiros no município, né? No caso, Versa Nossa Senhora do Amparo e Costa Leste. Costa Leste, ela estava com seus ônibus caindo aos pedaços, né? Se vocês forem pesquisar aí no próprio portal do Maricainfo, vai ter lá em 2014 dezenas de matérias de ônibus quebrado, acidentes envolvendo ônibus ia fazer a curva, o pneu caía, a roda caía. Isso aí é fato. Então, naquele momento, a gente tinha um problema enorme de transporte de passageiros, as pessoas não conseguiam ir ao trabalho, não conseguiam ir para a escola, e aí a gestão municipal, já tendo uma previsão, um interesse de fazer uma empresa pública, de implementar o Tarifa Zero, começou a partir daí. Só que aí tiveram os problemas, né? Eu vou fazer a pergunta aí, quais foram esses problemas iniciais aí para poder iniciar o Tarifa Zero em Maricá? Na verdade, essa vontade, quando surge do Quaquá, quando ele me convida e fala assim, Luiz, eu quero implantar o Tarifa Zero e quero que você seja responsável por isso, eu quero dar uns gratuitos para o povo, surgiu muito em razão da qualidade do serviço que era prestado pelas concessionárias. E como você citou, assim, os problemas eram inúmeros. Elas não conseguiam cumprir o que estava no contrato. E cabe ao município a responsabilidade do transporte municipal. Então o município não podia se omitir. E qual nessa questão visionária que ele teve, não, vamos dar o tarifa zero. E tinha, não sei se você vai recordar, mas pouquinho antes disso, teve uma confusão no Rio de Janeiro gigante, porque houve um aumento de 20 Aumento de 20 centavos centavos, no né? valor da A gente passagem. acompanhou as manifestações, É, Maricá teve manifestação por exatamente. isso. Então é como falar, não era pelos 20 centavos, Sim. né? Mas era como a forma acontecia. Então tudo isso, essa visão dele, essa questão social muito forte, de atender a população, a má prestação do serviço, fez com que a gente, assim, surgisse essa vontade dele e eu tive que, assim, operacionalizar isso. Então, fizemos a lei criando uma autarquia, que essa autarquia seria a gestora, e aí de frisar o seguinte, a EPT, que é a Empresa Pública de Transporte, não é uma empresa de ônibus. Ela é uma autarquia de transporte. Então, ali, nós temos possibilidade de abrir frentes para qualquer coisa que envolva transporte. Nós chegamos a iniciar, na época, uma pesquisa para fazer um transporte hidroviário. Sim, lembro. Nós iríamos interligar as lagoas, e isso daria muita agilidade também. A própria questão que hoje o Quaquá, né, voltando, ele bate forte, já cabe, como tem outras cidades do interior, ali pelo Espraiado, um trem de transporte turístico, né? Só fazer essa coisa toda. Agora, enfim, tudo isso pode ser tratado pela EPT. Mas na época, o foco, até tinha limitação de recurso, né? O foco era o transporte. Para garantir o direito das pessoas, garantir né? o direito das pessoas, que era muito ruim. Então, nós implantamos. Bom, implantado, é claro que isso gerou um impacto no que se refere assim, ao número de passageiros transportados pelas outras empresas. Óbvio. Com isso, começam as demandas judiciais. Primeiro, se não me falha a memória, foi uma ação da empresa Nacional do Amparo, mas não obtiveram a liminar, determinando a paralisação. Depois, teve uma do sindicato das empresas de ônibus, que também, no primeiro momento, não conseguiram uma liminar, até que me parece que foi num outro processo ou num recurso impetrado pela FETransport, que aí sim, o Poder Judiciário entendeu que havia uma sobreposição de linhas e como tinha um contrato de concessão em vigor, essa sobreposição de linha gerava um descumprimento de contrato por parte da administração pública, então não poderia circular. Determinou a paralisação. Então, eu estando à frente, que fui responsável por apresentar as respostas junto ao Poder Judiciário. Como a autarquia tem independência, as ações eram em cima de mim e do Quaquá, em cima de mim e do Quaquá. Nós tínhamos que dar a resposta lá. Então, os ônibus ficaram paralisados, acredito eu, por uns 2 ou 3 meses, pelo menos. E só que ele circulou uns 3 ou 4 meses antes da paralisação.
a população recebeu, viu a importância que era. Uma das coisas que impactava muito era o custo da passagem. Sem entrar no mérito se o custo da passagem era correto ou não, Sim. né? Mas era alto para o maraicaense. Quando ele percebe que não tendo que arcar com esse custo e no final do mês começa a sobrar dinheiro, começa a dizer que ele investe em reforma de casa, ele investe na aquisição de produtos, na alimentação, no lazer. Né? Eu era abordado nas ruas por pessoas dizendo, poxa, doutor, muito obrigado aí pelo que você fez aí, pelo EPT. Eu agora, até isso, eu posso conhecer Maricá. Eu ia comentar isso. Tem essa questão também. Líderes religiosos falavam assim, poxa, doutor, meus cultos agora estão cheios. Independente da profissão que cada um professe, meus cultos estão cheios, porque você poderia ir. E marcou muito, João, nós unimos famílias. Nós restabelecemos convívio de família, sobre dois aspectos. Passagem alta, um parente não ia visitar o outro. Como é que você sai de Ponta Negra para Itaipuaçu, ou vice-versa, para visitar alguém, tem que pagar as passagens? Tinha que passar duas, né? Não tinha linha direta. E o outro? Assim, pelo contrato, o último ônibus que circulava para Maricá era 22h40. Então, se você saísse de Maricá por qualquer motivo não pudesse voltar até 22h40, você não voltava mais. Então, o que acontecia com alguns chefes de família? Saía na segunda-feira, só voltava na sexta. Então, com isso, nós unimos as famílias e pôde voltar para casa. Então, mães, né, esposas me abraçando e agradecendo. Pô, agora meu marido volta para casa, meu filho volta para casa. Isso não tem preço. Assim, os ônibus circulando de graça tem um valor, mas isso aqui não tem preço. Você poder fazer isso. Então, as pessoas começou a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma coisa também extremamente importante: tratamento de saúde. Né? Eu tenho como bandeira a questão da defesa do direito da pessoa com deficiência. E essas pessoas, então, elas, além de terem que arcar com o custo, não havia capacitação dos funcionários, dos empregados, das empresas de ônibus, para lidar com eles, para organizar. Nós tivemos essa preocupação na EPT. Todos os motoristas, à época, foram capacitados junto à Andef de Niterói para poder lidar com eles. Então, assim, essa forma, nós humanizamos o transporte. Não foi só baratear ou deixar de graça, nós humanizamos o transporte. Tudo isso, assim, teve esse reflexo. Essa paralisação determinada pela justiça, sim, gerou movimento na época. Né? Manifestação na rodovia, o povo queria de volta. Bom, mas nós tínhamos um óbice aí, né? Um obstáculo jurídico, que era o quê? A questão, um contrato de concessão em vigor, né? A justiça entendendo que havia sobreposição, inclusive nós utilizamos como argumento que a sobreposição ocorria na RJ. Sim. Mas não tem outra via em poder... Maricá que você possa sair de um ponto a esse RJ. Mas enfim. Bom, qual foi a solução encontrada, já que você não podia desrespeitar a decisão judicial? Vamos aumentar a fiscalização no que se refere ao cumprimento das obrigações contratuais por parte das empresas de ônibus, Costa Leste e Nossa Senhora do Amparo. Com essa decisão, o Quaquá me nomeia agora secretário de Transporte. Então, eu fico secretário de Transporte e presidente da EPT. Eu fiquei acumulando as funções, respondendo, né? E aí vamos fazer a fiscalização. Fiscalização simples. Não havia arbitrariedade, covardia. Não. Faz o seguinte. Está aqui o contrato. Empresas, vocês são obrigados a fazer isso aqui. Se você não fizer, qual é a previsão que tem no contrato? Apreensão do ônibus. Com essa fiscalização mais efetiva, começou a haver a apreensão dos ônibus. E como eu falei anteriormente, cabe ao município prestar o serviço de transporte local. Na medida em que os ônibus eram apreendidos, você não podia deixar a linha sem nenhum ônibus, a população não podia ficar sem transporte, nós inseríamos o ônibus do EPT. Já que elas descumpriam o contrato, o ônibus era para suprir, a EPT fazia.
O que acontece depois de determinado período? A Costa Leste não conseguia cumprir as exigências constantes do contrato. Tá? Como ela não conseguia cumprir, o ônibus não era liberado. Não era liberado, ficou permanente, no primeiro momento, a prestação de serviço da EPT nas linhas correspondentes à Costa Leste. Já a empresa Nacional do Amparo, ela conseguia cumprir. Então, ela cumprindo o que foi determinado no contrato, apreendíamos o ônibus por irregularidade. E ela supria a irregularidade que foi apresentada, o ônibus era liberado. Então, não havia nenhum tipo de arbitrariedade. Pagou aí? A gente tá com um probleminha técnico, mas vamos Você resolver, esperar? vamos resolver. Deixa eu ver aqui. Depois a gente dá um Buscou? crop. Morreu a lâmpada? Ah, voltou. É porque eu liguei um Tu extensor. mexeu em alguma coisa aí? Não, eu liguei um extensor pra testar, só que foi muito em cima da hora. Pagou, já. Pagou que eu tirei. Não, não. Já tem esse tempo todo. Esse aqui é o tempo de quando começou? Caraca. Não falei quase nada. A gente perdeu muito tempo falando de armamento da guarda aí. Você podia falar à vontade. Não, pode falar. Depois você corta tudo. Desconecta e conecta aí. Aí. Deixa eu fazer bateria. Acho que ele não tá carregando. Olha lá. Se ela não estivesse carregando. Acho que não tinha. Pô, tem algum sensor de presença aí. Não, Pô. não tava conectado 100%. Tá. Vou voltar aqui. Vamos lá. Então, com isso, né? A Costa Leste, o que ela faz? Ela desiste do contrato. Ela unilateralmente rescinde o contrato. Com isso, a EPT assume todas as linhas dela. E como havia ali uma divisão, né, do centro até Ponta Negra, era atendida pela Costa Leste, nós já em 2015, nós já assumimos, a EPT já assume toda essa área. A nossa ordem de amparo cumpriu as exigências determinadas pela fiscalização, fica circulando. Quando foi, acho que 2019, se não me falha a memória, acaba o contrato de concessão. Acabar a contratação, o prefeito Fabiano Horta não renova esse contrato. Tá? E com isso, aí sim, a EPT pôde assumir todo o município. É. Porque as pessoas até criaram, né, viam esse transporte tarifa zero e falavam, pô, por que não pode ser na cidade toda? Porque Não conseguia esqueciam entender que tinha um contrato de concessão em um vigor. contrato de concessão. E aí, queria até aquela questão do pertencimento, né? Sim. Quem mora lá, caramba, eu tenho um vermelhinho aqui, e aí eu tenho que ir para Itaipuaçu, tem que pagar, como se estivesse indo para outra Estivesse área. discriminando, né? Isso foi difícil entender, mas era questão de cumprimento da determinação. Tanto que em 2019 para cá, assumiu. Agora, uma coisa que está acontecendo e tem tendo reflexo em todas as políticas de Maricá é esse crescimento absurdo no intervalo curto de tempo. Sim. Não tem gestor que consiga implementar ou ampliar as políticas públicas já existentes nessa velocidade. Né? Imagina, há 10 anos atrás, tinham 13 ônibus. Hoje são 138. 138 e ainda tem reclamação que o ônibus passa lotado. Mas é que assim, esse crescimento está uma coisa assim tá na velocidade muito grande e você não pode alugar ou comprar um ônibus da noite para o dia. Tem todo o processo, né, que a lei determina para poder cumprir. Há uma preocupação com relação a isso? Mas você não tem como prever crescimento futuro. Sim. Para implantar, realizar despesas agora. Você deixar ocioso ali 10, 15 ônibus, não pode fazer, Não né? tem como fazer. E aí é questão interessante destacar a questão do novo modelo. Né? Nós começamos com ônibus próprio. Agora sim, já acho que tem uns 3 ou 4 anos mais ou menos, mudou para o sistema de locação. Sim. No que se refere à administração pública, acredito eu como gestor, o melhor modelo que tem para a prestação de serviço é com bem locado. Porque com bem locado, você tem uma facilidade na operacionalização
No que se refere reposição de peça, manutenção. Esse modelo hoje é o melhor desenho que tem, porque não atrapalha, o processo da prestação de serviço não sofre solução de continuidade, a reposição é imediata. Como se você compra o ônibus, você tem que ter um ônibus de reserva. Sim, é. Aí você tem um ônibus de reserva, mas você não precisa de um ônibus de reserva. O ônibus está ali se deteriorando, foi um dinheiro investido, mas você é obrigado a ter pela questão da prestação. Tem os imprevistos, né? Já com a locação, já está previsto isso no contrato. Então, um ônibus pifou, você vai lá, teve qualquer acidente, você substitui. Troca de peça, não tem. Imagina, você tem um ônibus, você tem um problema no contrato da manutenção dos ônibus. Não consegue fazer a licitação. O ônibus quebra, como é que você faz? Então, esse modelo, realmente é um modelo. Ele já fornece tudo, né? Ele fornece tudo. Motorista, ônibus, combustível, não, manutenção. Só combustível que não. Combustível não, né? Não, combustível é daqui, é da prefeitura, porque tem o posto lá. Mas assim, não dá problema na prestação do serviço. E aí foi o maior, assim, acredito que foi o projeto, né, de maior alcance, de realização. Na época, eu viajei muito para falar disso. Foi a primeira cidade com mais de 100 mil habitantes. Hoje, me parece que já tem mais umas 4 ou 5 no Brasil. Mas na época foi a primeira. E é pauta, né? É pauta de qualquer campanha para todo mundo. Até em São Paulo, na capital, né? O prefeito fez colocou, se não me engano, uns domingos, um ônibus tarifa zero e tal, para tentar testar lá, né? Para ver como é que é. Eu fui convidado para um congresso internacional sobre transporte em São Paulo para falar sobre isso. Aí dali começou a desencadear uma série de desejos, porque é um sonho para a população, né? Mas vou te perguntar dessa sustentabilidade econômica, né? Na sua opinião, sem os royalties de petróleo, o município consegue sustentar? Sem que eu digo assim, né? Havendo algum fato que mude, por exemplo, a distribuição dos royalties. Seja através de determinação judicial ou da Agência Nacional de Petróleo. Algo que não está previsto para os próximos meses, anos. Mas caso, hipoteticamente, isso aconteça. Na verdade, hoje, né, a minha última secretaria foi de Inteligência Fiscal. Então, eu não estava dentro da Secretaria de Planejamento para falar de números absolutos. Mas eu posso falar de políticas. Quando se pensou o Vermelhinho e se manteve esse entendimento até hoje, ele é um projeto prioritário. Ele surge quando? Ele surge quando tem a explosão, né, da Baía do Campo de Lula, né, tem a explosão, o Maricá começa a receber os royalties. Segundo os técnicos, embora assim, né, a questão da exploração do pré-sal seja um bem finito, né, porém, os técnicos deram um período dizendo o seguinte, olha só, durante esse período haverá produção. Então, o município sabe até quando poderá contar com os royalties decorrentes daquela fonte ali, lá do Campo de Lula. Né? Então, o que se pensou à época para implantar isso? Com esse período, eu trabalho a cidade para a cidade chegar ao ponto de ser autossuficiente no que se refere à manutenção do projeto sem a utilização dos royalties. Paralelo a isso, é criado o quê? Um fundo soberano, que na verdade é como uma poupança que o município faz, decorrente dessa aplicação deste royalties, que dá o quê? Dá ao município uma segurança para um determinado período, mesmo depois que se tenha findado os recursos decorrentes do royalties, ainda continue funcionando. E ele iria atrair, como aconteceu efetivamente, investimento para a cidade. Há um trabalho maciço de você conseguir aumentar a arrecadação, né, a gente chama do fonte do tesouro, arrecadação ordinária decorrente dos impostos, para torná-lo autossustentável. A economia que o próprio município tem, principalmente, assim, não parece não, mas é para o próprio município, o município paga vale transporte. A economia que se fez do Vale Transporte reverte para esse projeto. O crescimento na economia, em razão dos recursos que são injetados pelos beneficiados, pelo município beneficiado, pelo tarifa zero, já que não paga a passagem, tudo isso contribui para o aumento da arrecadação. Então, nesse cenário, começa a se planejar como você falou, se tornar autossustentável.
Qual é um fator que é preocupante para qualquer município? De vez em quando tem ações aí vinculadas à redistribuição dos lotes, né? Com essa redistribuição, e aí, eu estou falando dados mais específicos, né, o planejamento pode dar. Mas em reuniões que a gente faz lá pelo governo, mesmo com essa redistribuição que poderia acontecer, o que já, assim, no primeiro momento foi frustrada, né? A Maricá manteve esses seus os lotes, né? Os mesmos valores foi. Sim. Essa redução, o que poderia impactar seria diminuir um investimento em projetos. A Maricá é uma cidade que está avançando muito, né? Tem uma série de projetos em andamento. O município teria que priorizar alguns. Só que o transporte gratuito, esse é prioritário. Então, desde que, mesmo com a redução, mas desde que você faça as adequações de outros projetos, convergindo os recursos, vão juntando o crescimento da cidade, o fundo soberano e aumento da arrecadação, esse projeto o município consegue manter. Porque entra na questão do que a gente estava comentando aqui do pertencimento, né? A população já traz para si essa sensação de pertencimento. Não, isso aqui mesmo. me pertence. Então, é algo que realmente os gestores futuros terão que priorizar, né? E aí me fala dos outros projetos aí, das outras secretarias. A gente está se alongando bastante nos assuntos aqui. Isso é importante, é interessante. Mas me fala dos outros projetos aí que foram outras secretarias. Aí teve a EPT, depois da EPT. Aí nós fomos para a Defesa Civil. A Defesa Civil foi um marco também. Não existia uma secretaria, cria essa secretaria em razão de preocupação que foi passado para eles de possíveis desastres naturais que poderiam acontecer aqui. Maricá tem assim, as condições naturais, né, enquanto natureza, propícia para você ter um desastre natural. Então, voltado para isso, cria a Secretaria de Defesa Civil. Passamos. Nossa prova de fogo foi a enchente que nós tivemos em 2016, que atingiu o Minha Casa Minha Vida. Mas mesmo ali, nós conseguimos dar uma resposta rápida para que quem foi vítima, né, desse infortúnio tivesse voltar o máximo possível à normalidade. Com isso, foi montado um kit, não sei se vocês lembram. Lembro sim. Era um colchão, uma cama, um armário, um fogão, né, para que as pessoas pudessem, né, voltar à normalidade. E conseguimos também, em ações gestões junto à Caixa Econômica, de liberação do fundo de garantia para todos aqueles que foram atingidos. Então, ser atingido, e a Defesa Civil, né, mandava fazer a vistoria local, dava uma declaração, e com essa declaração e a parceria que nós fizemos com a Caixa Econômica, você podia sacar o seu fundo de garantia, que foi uma coisa nova, né? Na época, assim, esse modelo não era reconhecido, conseguimos trazer a normalidade. Outra coisa, aqui, Itaipuaçu, como eu falei antes, quando está falando do vermelhinho, é muito longe do centro. E assim, é o distrito que mais cresce hoje em Maricá. Com isso também, além de crescer a violência, que nós já falamos da questão de tratar o PROES, uma projeção da delegacia, os acidentes aumentaram. E a unidade, o grupamento do Corpo de Bombeiros, fica muito longe. Até chegar aqui em caso de incêndio ou desastre, já não dava mais tempo. Então, voltado para isso, entendendo isso, fizemos uma parceria, um outro convênio com o Corpo de Bombeiros, e instalamos aqui em Itaipuaçu, lá no Barroco, né? Lá no Barroco, uma unidade do Corpo Bombeiro, que está dando todo atendimento para essa região. Então, com isso, nós aumentamos também a rede de proteção, que é a obrigação do governo dar para quem mora aqui. Está funcionando bem o atendimento, a resposta é rápida, e também foi muito legal abordagens que a gente andando por aqui, pessoas dizendo o seguinte: poxa, eu estou obrigado. Meu ente querido, meu pai, minha mãe, meu filho, passou mal, infartou, não morreu, porque teve atendimento rápido do Corpo Bombeiro. Sofreu um acidente em casa, não morreu. Ou o acidente não teve consequências mais graves, porque teve uma resposta rápida do Corpo de Bombeiro. Naquela época, se não me engano, não tinha SAMU, né? A base descentralizada aqui é mais recente, para poder fazer auxiliar no atendimento. Não, mas a gente utilizava a ambulância, não da rede SAMU. Mas o que nós fizemos? Nós locamos ambulâncias e colocamos
para funcionar junto Entendi. com Para dar suporte. para dar suporte. Porque como o Estado não tinha ambulância caracterizada, aquela ambulância própria do Corpo de Bombeiros, nós locamos ambulâncias nos mesmos moldes que trabalhavam em Entendi. conjunto. O Estado Então, só alocava o efetivo ali. o efetivo. E dava aquele caminhão de suporte, né? Sim. Mas o restante todo nós pagamos o convênio, né? E colocamos a ambulância. Então isso também, assim, salvou vidas aqui. É uma coisa, assim, muito gratificante. Assim, outra coisa que tinha muito em Maricá aqui, que gerava problema, era o quê? Fogo em vegetação. Foco de incêndio, que na verdade todo incêndio começa pequeno, né? É. E não tinha combate. Então, eu crio a Brigada de Combate a Incêndio. Com isso, nós impedimos a ação preventiva, nós impedimos que acontecesse grandes incêndios, porque já tinha. Ele era combatido antes de se A espalhar. espalhar, você já tinha isso. E aqui a gente ainda tem muito, Aí né? Em aumenta esquina, o pessoal joga resto de vegetação, acaba tirando fogo ali. Aumenta a segurança. É. Nós aumentamos a segurança com isso, né? E aí equipamos a Defesa Civil com equipamento suficiente para poder atender isso. Bom, o que acontece com essas ações? Chama atenção e aí nós somos convidados pela ONU para participar do programa Cidade Resiliente. Então, na nossa gestão, Maricá foi inscrita pela Organização das Nações Unidas como é que como funciona cidade esse programa? resiliente. Esse reconhecimento da ONU, ela permite que o município ele possa não só receber recursos, mas também que ele seja esse reconhecimento faz com que assim projeta a cidade num cenário internacional, né? A gente passa a ser referência e pode fazer acordos, convênios, receber repasse. Então tudo isso é bom para o crescimento da cidade, dá bastante autonomia. Agora, outra preocupação que nós tivemos aqui, esse mar é muito violento. O número de guarda-vida que tínhamos aqui não dava conta. Então, com isso, nós fizemos também concurso e ampliamos o quadro de guarda-vida. Além disso, buscando... Você falou, é muito interessante, você usou a sensação de pertencimento. Né? Eu digo muito, nós não moramos no país, nós não moramos no estado, nós moramos no município. Então, o município, assim... O gestor municipal, ele é o responsável por atender as nossas demandas no primeiro momento. Você quando precisa do poder público, é o que tem no município que vai te atender. Então, a sensação de pertencimento é muito importante. E aí, eu pensando nisso, buscando atender a necessidade dessa sensação, o que eu faço? Muitos afogamentos, infelizmente, alguns óbitos. O que eu faço? Eu dou a oportunidade do maricaense se sentir pertencendo a esse contexto. Eu crio o projeto Surf Salva. O que é isso? Voluntários. Eu capacitei os surfistas voluntários para que eles pudessem prestar o primeiro socorro. Então, enquanto você está aqui no seu lazer, no seu esporte, surfando, se você se deparasse com uma situação, o ser humano, ele é solidário, né? Ele tem isso em si. Então, capacitar o ser humano aumenta o tamanho dele. Então, esse programa, esse projeto do Surf Salva, ou seja, quando a gente capacita os surfistas para poder dar esse atendimento, João, isso gerou um impacto também, um sentimento coletivo de pertencimento. Despertou mais ainda a solidariedade em forma efetiva, ou seja, eu quero ajudar e eu posso ajudar, eu sei ajudar. Isso, assim, foi um projeto fantástico. E se você vê, por onde eu passo, o viés do professor, não é só o fato de ser delegado, eu sou professor universitário. Então, o viés do professor, alguém ligado à educação, fala muito forte. E educação, a gente tem que se preocupar em trabalhar o quê? A base dela. E quem que é a base da educação? As crianças. A criança, é engraçado assim, ela transforma um ambiente familiar. Sim, totalmente. Ela tem uma influência muito grande sobre os pais. Então, quando você ensina alguma coisa para a criança e ela aprende, ela replica isso. E os pais vão atender. Então, no projeto Onda Certa,
que é isso? Durante as férias escolares, eu abri inscrição para as crianças que estão aqui na rede pública municipal participassem de um programa que, além de ter a questão, né, lúdica, né, tem que brincar, mas todas elas receberam orientação com relação a conhecer o perigo do mar, as condições se pode entrar ou não, técnicas de primeiros socorros, né, conscientização com relação ao meio ambiente, manter o ambiente limpo. Com isso, também tive respostas das mães dizendo: caramba, doutor, alguém sofreu, alguém sofreu um acidente em casa e meu filho soube dar o primeiro atendimento. Isso é importante pra caramba, né? Situações de riscos. Tá? As crianças, quando via alguma coisa dentro da sua casa que poderia gerar um desastre qualquer, ela alertava para os pais: ó, isso aqui não pode, pode acontecer A isso. prevenção, né? Prevenção. A prevenção é sempre o melhor modelo para qualquer coisa. Então, com isso, assim, evitamos acidentes. E essa participação, então, da criança, os pais ficaram, assim, encantados com isso. Era um projeto que semelhante com o Botinho que tinha no Só estado? que nós aperfeiçoamos o Botinho. O Botinho é a questão do lazer, da brincadeira. Sim. E até eles passam algumas informações com relação à prevenção do afogamento. Eu ampliei. Eu coloquei essa questão de conscientização do meio ambiente e, principalmente, assim, noções para evitar desastre e primeiros socorros para dar atendimento. Então, hoje, as crianças que participaram do projeto sabiam como atender. A informação passar de acordo com a maturidade de cada um, mas conseguia passar. E, assim, na gestão com chave de ouro, foi os PCDs. Como eu tenho pessoas com deficiência na minha família, eu sei o que é isso. Sei dessa dor. E há uma restrição, em razão da deficiência, muito grande para você, assim, poder levar uma vida nas mesmas condições das pessoas que não têm deficiência. Então eu crio o projeto aqui, Tô na Orla. O que foi isso? Mesmo com toda essa dificuldade que é o mar de Maricá, mas existe um trecho ali em Ponta Negra. Foi em Ponta Negra, eu lembro. Ponta Negra, esse projeto fez o quê? Esse projeto fez com que pessoas com deficiência pudessem tomar banho de mar. Como aconteceu? Pego os guardas-vidas, coloco dentro do Instituto para Pessoa com Deficiência para poder aprender como lidar. Eles já eram capacitados como guarda-vida, agora capacitados para atender o público com deficiência. Capacitei, comprei equipamento próprio, que chama de cadeiras anfíbias. Fizemos rampa, tenda, né? E assim começamos a divulgar aqui em Maricá com isso. João, você não tem noção do que foi, do que representou isso para a população com deficiência, que é uma população, infelizmente, na maioria dos municípios, é invisível, né? Não há um olhar voltado para a pessoa com deficiência. São poucas políticas públicas voltadas para ele, né? Com isso, você imagina, assim, chegava a pessoa com deficiência. Num primeiro momento foi até interessante. Eu achei que o meu público maior fosse de quem tivesse deficiência, dificuldade de locomoção, cadeirante, por exemplo. E não foi. O maior público foi de pessoas com deficiência intelectual. Então você teve o autista, quem tinha síndrome de Down. Assim, foi muito. Cara, quando chegava, tive transporte também, então, ficava lá 2 guardas-vidas para cada pessoa com deficiência que fosse entrar no mar, com toda a segurança. Me chamou muita atenção, foi no primeiro momento, houve muita mãe trazendo os filhos, né? Cara, quando a criança, ou o adulto que fosse, não foi só para criança, adulto que fosse, assim, independente da idade, nenhum deles tinha anteriormente tinha tido contato com o mar. Mesmo com a questão da deficiência intelectual, a alegria que eles ficaram e que eles demonstraram, sentindo ali aquela liberdade, sentindo a onda, sentindo a água ali batendo neles, eles se emocionaram, gritavam de alegria. Aí foi interessante por quê? Eles gritavam de alegria, se emocionavam. Os pais se emocionavam,
E eu me emocionava. João, faz choradeira. Sabe? Um negócio louco, assim, a criança, a pessoa com deficiência sorrindo, gritando de alegria, os pais chorando de emoção e eu chorando com toda aquela situação do que a gente estava fazendo. E, assim, o projeto deu tão certo que nós começamos a receber gente de fora de Maricá. Não, aqui a gente sabe que a gente pode tomar banho. Claro, fazíamos a previsão de quando poderia ser, divulgava com antecedência, mas isso gerou uma comoção junto às pessoas com deficiência que ninguém tinha atentado para isso. Tinha esse olhar. E só quem ou tem a deficiência ou cuida de quem tem pessoa com deficiência sabe que como qualquer coisa que você ofereça nova, qualquer oportunidade, qualquer barreira que você derrube, é uma virada, é uma conquista gigante na vida dessa pessoa. Com Na certeza. vida assim, de quem cuida. Assim, nós temos que ter um olhar muito atento para isso. Embora não seja possível divulgar, mas o número de suicídios de pessoas que cuidam, normalmente os pais, e especificamente mais as mães, que cuidam por questão que a pessoa fica doente, é muito grande. Nós temos, é impressionante esse número. Não são números divulgados, até porque não há uma permissão para divulgação, porque já está provado que a divulgação de muito homicídio, de suicídio, gera um Sim. certo sentimento, aumenta isso. Mas é muito grande quando você vai analisar. E o que você faz, então, com isso? A gente tem que olhar para essa parcela invisível da sociedade. Nós temos que cuidar da pessoa com deficiência, mas também temos que cuidar de quem cuida. Temos que olhar para isso. As políticas, normalmente, elas se preocupam muito com a pessoa com deficiência. Mas a pessoa com deficiência, de alguma forma, assim, ela tem alguém que cuida dela. Se você não cuidar de quem cuida, você também vai estar diretamente interferindo na saúde, na vida da pessoa com deficiência. Então, esse projeto que as mães falavam assim para mim: poxa, doutor, o que o senhor está fazendo aqui pela gente, a alegria que o senhor nos está dando, não só de vê-los, mas da gente, assim, primeiro tem um momento que a gente vê de alegria, porque os pais mais querem na vida é ver os filhos felizes. Sim. Então, o que o senhor está proporcionando para a gente não tem preço, doutor. Inclusive, até na época, assim, a repercussão foi muito grande. Outros municípios começaram a ligar para cá: poxa, como é que faz? Isso é legal, né? Porque você acaba levando para, né, para outros municípios que as pessoas às vezes não têm condição de vir para cá. Não tem. João, e não é, assim, não dá nem para alegar que não tem dinheiro para não fazer. Porque não é um investimento. É você querer, é você ter o olhar atento para todo mundo. Cara, o gestor público, como já diz, ele é um servidor público. Então o papel dele é servir o público. Então tem que estar sempre com o olhar voltado para o público. E olhar para o público sem discriminar nenhum público. Ele é para atender a todos. E essa parcela da população que é invisível, já falei que várias vezes que é para frisar realmente, tem que ter esse olhar. E olhar para quem cuida deles. E isso foi extremamente gratificante. Tanto que, questão de tempo, saio da Defesa Civil, vou para a Secretaria de Trânsito. Na Secretaria de Trânsito, eu começo a observar uma série de desrespeito aos direitos das pessoas com deficiência. Crio a patrulha. Chamei patrulha PCD, que é a patrulha contra o desrespeito, para fiscalizar isso. Assim, a gente tem que estar atento, tem que estar com o olhar voltado para todo mundo. Ali também, é claro, teve a preocupação. Nós iniciamos, na época, começamos a pensar o plano. Começamos na EPT, porque já que a gente ia trabalhar com transporte, um plano de mobilidade. Iniciamos ali os projetos para criar o plano de mobilidade. Quando nós saímos, esse projeto ficou ainda em análise. Quando assumimos a Secretaria de Trânsito, voltamos isso e agora está concretizado, né, nessas mudanças todas que está vendo aí na cidade, mas aí já sobre a gestão de novo secretário. Mas, enfim, também pensamos, não, pensar, eu sempre tive a preocupação de pensar a cidade como um todo. Né? Não só em razão da secretaria que eu estou ocupando,
mas como um todo. Porque as ações, elas são multidisciplinares, Sim, elas têm sim. transversalidades. Você faz uma coisa aqui, impacta em Modifica a outra. outra, E aí, ainda, como secretário agora de Inteligência Fiscal, a Secretaria de Inteligência Fiscal, embora o nome fale inteligência fiscal, dê muito um sentimento de pensar em tributos, então, sonegação, É elisão, um coace, evasão. né? Não. Tipo assim, era um órgão de inteligência, sim. Mas a nossa preocupação sempre foi o seguinte: olhar para um setor, para mim, um dos principais setores da sociedade, que é o setor empresarial. Ter um olhar voltado para o empresário, para o comerciante, para aquele que gera emprego e renda e é responsável direto pelo crescimento do município. Nós estamos falando aqui questão de autossustentabilidade, mas é realmente a preocupação do município diminuir o máximo possível essa dependência dos royalties. E você vai diminuir como? Você vai diminuir trazendo empresário. Então, assuma essa secretaria com o papel, com a responsabilidade de agora olhar o quê? Olhar para a classe empresarial. E dentro desse olhar, dentro dessa perspectiva do todo, né? Então, nós olhamos a questão da pessoa com deficiência, a população de modo geral no transporte, socorro, a inscrição em Maricá na ONU como cidade resiliente, proteção de desastre. Faltava agora olhar para o empresário. Voltar para quem realmente é responsável por fazer a cidade crescer. E aí, num órgão que a gente trabalhava no assessoramento ligado diretamente ao gabinete do prefeito, né, nós apresentamos os projetos voltados a isso. Com isso, só para não tornar enfadonho, mas destacando apenas, quando nós assumimos, você demorava para abrir uma empresa em Maricá? Mais ou menos 2 meses. Hoje, você abre uma empresa em Maricá com 24 horas, no máximo 40 horas. Então, a gente deu agilidade a isso, trabalhando o quê? A desburocratização. Emissão de alvará, autorização de licenciamento, nós conseguimos informatizar essa área. Então, hoje você, da sua casa, hoje você abre uma empresa. Claro, o setor lá de planejamento, né, que tem a subsecretaria de Fazenda, que faz isso, mas qual era o nosso papel? O nosso papel era pensar as soluções para entregar para os órgãos de execução de maneira que facilitasse o máximo a vida do empresário. Então, é uma secretaria não só De voltada... assessoramento, né? Mas não só voltada à questão de melhorar a fiscalização como um todo, mas principalmente com os olhos voltados para o empresário. Há também uma lacuna, né, ainda em implementação de algumas políticas voltadas para eles. E o que fez toda a diferença foi, como eu falei para você, o olhar de que servidor público tem que servir ao público. E você não serve o público se você tiver como modelo de gestão o sistema top-down. Tem que ser o quê? O bottom-up. Como é isso? Você não pode se achar, enquanto servidor público, enquanto gestor, o dono da verdade e implementar medidas de cima para baixo. Não posso eu achar que dentro do meu gabinete eu tenho que pensar nos órgãos de comunicação do município e tomar qualquer decisão sem ouvir os órgãos de comunicação. Então, o papel é servir a todos e você só serve ouvindo com a necessidade. Eu não posso determinar o que você precisa. Até porque cada um tem a sua particularidade, né? Cada região, cada bairro tem a sua particularidade. Então, assim, eu sempre procurei ouvir para tomar as minhas decisões. Com isso, eu me reúno com o presidente Delfim Moreira da Associação Comercial, me reúno com o Paulo, presidente da Câmara de Diretores Lojistas, e todas as propostas que eu tinha e antes de ser implementada, Paulo, Delfim, ambos têm um trabalho muito atuante, são muito competentes no que fazem, eles têm essa preocupação na defesa da classe, né? Então, fui a eles, olha só, o que vocês acham disso? Eu estou pensando
promover essas mudanças em razão. Eu fiz uma parceria com a ouvidoria, então eu recebia as Sim. reclamações que tinha para poder, né, conhecer as dores do empresariado. Então, assim, essas aqui são as duas que me foram apresentadas. Para essas duas, eu tenho essas sugestões. O que melhor cabe aqui, né? Então, foi o que a gente chama, as decisões foram feitas a quatro mãos. Ou seja, num sistema em que todos participam. E aí sim, o efeito, com certeza, será o quê? Eficiente. Dará frutos. Não foi de cima para baixo. E foi uma coisa recente também, né? Não, Tem quanto tempo essa? não, eu criei, assim, quando o Fabiano me chama, e preocupado com isso, o Fabiano falou assim, poxa, Luiz, a gente precisa dar uma modernizada, a gente precisa aqui dar uma avançada em políticas voltadas para o empresariado, mais ou menos que nem o Quaquá. Eu gostaria que você pensasse nisso. Então, eu crio essa parte de inteligência fiscal, apoio à fiscalização e inteligência fiscal, para subsidiá-lo, né, do que ele precisaria fazer, e ele ali, a partir do acolhimento da proposta, ele distribui para as secretarias fins, as secretarias executivas operacionais, colocar em prática o que aconteceu. E tivemos um retorno muito bom com relação ao que foi proposto. Quanto tempo tem isso? Só tem 3 anos. Até Tem pouco tempo. criar, implementar, mas já tem muito resultado. Nós vimos aí, como eu falei para você, eu tenho retorno da população. Então, quando você anda na rua e você se aproxima do público destinatário da sua ação, tanto antes para você ouvir, tanto depois para saber a repercussão, porque todo modelo de projeto, qualquer ação que seja inovadora, que ela carregue em si o ineditismo, você trabalha com suposições, com previsões, né? Então, é preciso também fazer o quê? Deixa eu ver o que está acontecendo. Vou voltar lá. A perspectiva era essa? Não, Luiz, olha só. Vamos aperfeiçoar aqui, vamos aperfeiçoar ali, que a gente, né, para o processo chegar, a gente exaurir o processo, o projeto, de acordo com o que a gente queira. E assim tem sido feito. E acredito que, assim, ao longo desses 12 anos, assim, o que eu pude contribuir por onde eu passei, tendo bom retorno, acredito ter dado certo, porque eu não estaria secretário aqui há 12 anos de 7 órgãos distintos. Carrego o orgulho de eu ser hoje, de eu ter sido, assim, ser o único secretário não mandatário, né, que permaneceu ao longo assim, dos 2 governos do Quaquá, dos 2 governos do Fabiano. E hoje afastado, né, afastado aí da questão da legislação eleitoral, hoje eu estou como presidente da Federação PSDB Cidadania. Então a gente entra na questão eleitoral, né? Essa é a sua terceira campanha, me corrija se estiver errado, em Maricá, né? Terceira. E me fala por quê? Qual o objetivo de vir candidato a vereador e, caso você, né, vença, tenha êxito na sua eleição, se você tem pretensão, por exemplo, de se licenciar do cargo, né? É uma coisa que a gente pergunta para as pessoas que são pré-candidatos aqui, costuma perguntar, para dar informação para o eleitor mesmo, né? Ele ter a ciência de que a pessoa, né, tendo objetivos, né, e convites do gestor, ela assuma cargos diferentes para que ela foi eleita. Bom, na verdade, essa pré-campanha, ou seja, esse meu desejo agora de quando é um cargo, né, do Poder Legislativo, tá legal que tá diferente. Ela está vindo, o sentimento está vindo de fora para dentro. Como assim de fora para dentro? Ele surge através assim, de procuras que eu tenho, pessoas que têm me procurado, apresentando as dores e dizendo o seguinte: nós não encontramos eco do poder público no que se refere a isso. Embora já estejamos na cidade há muito tempo, enfim. Na verdade, há um hiato em termos de gestão, em termos de políticas, trazidas por pessoas que compõem determinado grupo da sociedade, com relação a, assim, a esse ato não há
né, as políticas voltadas para atender do jeito que eles entendem, do jeito que o público acha que precisa ter. Então, com isso, eu sou, assim, principalmente destacando a questão das pessoas com deficiência, né? Assim, me trazem as demandas, eu ouço, e o atendimento dessas demandas, elas passam por uma representatividade. De levar esta bandeira para dentro do poder legislativo, sem entrar no mérito, se já tem mandatário fazendo ou não, mas em razão, eu fui procurado por quem representa as pessoas com deficiência, dizendo, doutor, nós gostaríamos de ver o senhor, nós gostaríamos que o senhor nos representasse. Já que assim, o senhor por onde passou, o senhor se preocupou, na EPT faz treinamento para os funcionários, na Defesa Civil o banho de mar, no trânsito a questão da patrulha, então o senhor tem sempre voltado para isso. Então a gente gostaria. Há também percebi aqui que alguns setores, por exemplo, né, envolvendo a OAB. Né? A OAB é um órgão muito atuante aqui na cidade. E aqui, assim, o doutor Eduardo Carlos está fazendo um trabalho excepcional. Mas, conversando com ele, ele me apresentou uns projetos que poderiam ser desenvolvidos, melhorar mais ainda a assistência ao munícipe por parte da OAB. E falou que, como delegado, eu também sou advogado. Ele falou assim, então, nós conseguimos enxergar no senhor alguém, que você é advogado, por entender também como que funciona esse processo, em que poderia levar os nossos pleitos. Junto, claro, né? Junto ao Poder Legislativo. Além disso, com essa experiência que eu tive na inteligência fiscal, em que a gente teve que pensar na classe empresarial também, né? Assim, há algumas lacunas ainda no que eles precisam. Conversando com alguns, também fala assim, poxa, doutor, pelas ações que o senhor desenvolveu, o projeto que está, seria legal, né? O senhor, na Câmara, teria muito mais espaço, muito mais oportunidade de desenvolver alguns projetos. Porque, na verdade, o secretário, ele fica limitado muito à atuação da sua secretaria, às atribuições da sua secretaria. Sim. Já o vereador, ele tem essa capacidade, eu diria até o dever, de ter essa ação, né, multidisciplinar, de maneira que, assim, dependendo do alcance que o projeto dele atinja, envolvendo mais de um órgão, ele pode, né, ele pode buscar chegar nesse órgão. Então, quando você começa a conversar com determinadas categorias ou determinados setores da sociedade civil, ela vem de buscar e dizendo que se enxergaria representada, então, surge, então, essa questão da vontade, que é a vontade de fazer o quê? A vontade de servir ao público. A vontade de conseguir ter as ferramentas na mão para atender o que se precisa. Atender a quem quer alguma coisa. Independente. E aí tem que destacar isso. Se nós estamos falando de classe A, de classe B, C, D, E, não importa. Né? O governo ele tem que ter essa visão do todo. Sim. São demandas diferentes, mas todos têm alguma demanda. E é bom deixar destacar aqui o seguinte, qual é o papel do vereador? Né? Prefeito, ele não representa a vontade popular. O prefeito é aquele escolhido para ser o gestor dos recursos públicos, para ser o responsável pela implementação das políticas públicas. Quem representa a vontade popular é o vereador. Tanto que, se você pegar o próprio conceito de vereador, da palavra vereador, você vai ver que vereador vem do grego, significa caminho, trilha. Então, o vereador é o caminho. Para a população chegar aonde? Chegar ao Poder Executivo, chegar na obtenção da efetivação das ações que precisam em razão das suas demandas. Então, assim,
Esse papel do vereador de ser esse interlocutor, de ouvir as demandas e levar, claro, além de fazer leis e fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar aonde esse dinheiro está sendo aplicado, fiscalizar como é que está sendo a execução dos projetos. E tem que destacar isso. Eu percebo em alguns momentos uma certa, assim, ou confusão ou indiferença nesses papéis. A população quer que se resolva. Ela quer que o problema dela seja atendido. Sim. Mas o prefeito sozinho não consegue. Por É. mais que ele queira e ele quer, Nem qualquer um seu quer, secretariado não tem como ver tudo, não tem como ver né? tudo. Aí entra a questão do legislador O propor. legislador, é ele que tem que levar isso. Da mesma forma, assim, não enxergar os candidatos a vereador como do bairro. O vereador não é do bairro, o vereador é do município. Ele é eleito por um determinado grupo, que pode ser até do bairro dele, mas depois que ele é eleito, ele tem que legislar. Ele tem que botar o mandato dele à disposição do município inteiro. Então, qualquer demanda de alguém de um município, desculpa, de alguém de um bairro, pode ser atendido pelo vereador que tenha sido eleito em razão de um maior número de votação em outro bairro. Ele é vereador do município, da cidade. Então é bom destacar isso, dessa confusão. E que, assim, eu sei que o seu programa tem uma grande audiência, então usar esse canal aqui para explicar. E ele entender, até para não ser iludido, se qualquer demanda que a população tenha, se essa demanda envolver gasto, se essa demanda envolver recurso público, o vereador não pode tomar a iniciativa. Projetos que envolvam dinheiro, que envolvam recursos, a iniciativa tem que ser do prefeito. É claro que depois que o prefeito encaminha, aí sim o vereador tem a liberdade de poder, vou botar assim, de poder modificar, de poder ingerir no projeto, mas ele não tem iniciativa. Então, assim, tem que ficar muito atento com relação a isso para entender a proposta de cada um. Tá? Destacar. E no que se refere à questão do desejo, né? Uma vez você é pré-candidato, vamos supor, depois vem a eleição, você tenha sucesso. O que você quer? Eu diria que 12 anos como secretário, eu conheço bem o Poder Executivo. São pastas distintas, não são 12 anos numa mesma pasta. Transitei por várias áreas, conheço bem. Então, posso com certeza assegurar que contribuo muito mais. Posso realmente servir muito melhor como vereador. O meu desejo é de ser vereador, porque secretário eu já fui. E mais, você vem aqui, diz que quer ser vereador, e se você recebe o convite pelo prefeito para assumir uma secretaria? Se isso acontece e eu assumo a secretaria, vai parecer que hoje eu menti? Ou seria uma traição aos meus eleitores? Deixar muito claro uma coisa. Primeiro, não sei se eu vou me eleger. Segundo, não sei se vou ser convidado para ser secretário. Mas dentro do cenário, né? Mas dentro desse cenário, vamos supor que tudo der certo. O meu desejo é ser vereador. O meu desejo é estar na Câmara podendo representar todos esses que, caso seja eleito, que tenham confiado em mim. Até porque quem vota num candidato para vereador, vota para que ele seja vereador, não vota para que ele seja secretário. Então, tenho a experiência ampla do executivo. Então, a questão da secretaria não me seduz, porque a proposta é fazer esse atendimento. Por outro lado, temos que entender o modelo político que é implantado aqui. Essa questão de você, eleito vereador, não querer ser secretário é foro íntimo. Você pode dizer, não quero. Agora, não ser passa muito por uma questão de sensibilidade do chefe do Poder Executivo. Por quê? Se você tem um chefe que tem essa sensibilidade, que chega assim, prefeito, Luiz, eu quero que você seja secretário,
e você puder dizer para esse prefeito, eu não gostaria de ser secretário, eu quero representar o eleitor, eu quero justificar o apoio que tive e implementar os projetos que eu entendo que eu consiga representar na Câmara, tá? Assim, eu não quero. Agora, como que esse chefe do Poder Executivo vai entender isso? Daí a sensibilidade. Por quê? Quando você é eleito, o que você quer? Representar os interesses do eleitor. Então, se você, mesmo não querendo ir para o Executivo, fala, não, eu não vou, entra a sensibilidade. Se esse chefe do Executivo vai dar o seguinte, não, Luiz, tá bom, né? Eu respeito a sua opinião, acho que você vai desempenhar bem, sem problema. Você continua à frente, vai exercer seu mandato. Mas se por outro lado, não há essa sensibilidade, e aí, no juízo de valor do vereador, que é o vereador que vai responder se quer ou não é avaliando, não é uma manifestação explícita do chefe do Poder Executivo, não. Mas se esse vereador eleito, se ele entende que dizer não para o chefe do Executivo significa que poderia gerar um descontentamento de tal forma, até porque o prefeito não pode obrigá-lo a assumir. É. Poderia gerar um descontentamento de tal forma que ele, como vereador, passasse a ficar isolado dentro da Câmara e não conseguisse, em razão desse isolamento, trabalhar para atender a população que elegeu, trabalhar para atender o munícipe que confiou nele, qual é o remédio qual é a solução que resta? Você teria que aceitar o cargo. Não porque você quer ser secretário, mas é porque você enxerga que se não assumir a cadeira de secretário, não poderá fazer nada em prol do seu eleitor. Então, é importante o eleitor entender isso. Porque o vereador... Deixa eu deixar um pouco... Esclarecer para o eleitor, para as pessoas que estão assistindo, que o vereador, ele depende, né, de estar num grupo ali para ele poder aprovar suas proposições, né? Ele sozinho, se tem vamos supor que tem uma ampla maioria do governo, né? Como é atualmente. Né, o vereador de oposição, se ele tenta passar alguma lei, a gente tem até o próprio vereador Ricardinho Netuno aí, que tentou passar a lei na Câmara, passou, mas o prefeito vetou, né? Mas caso a Câmara vetasse do lado do guarda amigo da escola e tal, de botar um guarda em cada escola, caso a Câmara decidisse ali não aprovar o projeto dele, não vai nada pra frente, ele não consegue, ele fica ali só fazendo proposta e aí não vai pra frente. Sim, então, acho que entra nessa questão. É isso, é importante entender. Pode dizer, você falou que não queria ser secretário, aí agora você está como secretário, você traiu. Não. Meu desejo é ser vereador. Agora, principalmente, quero deixar bem claro aqui, João, agradecendo essa oportunidade. O que eu quero? Por que eu me candidato? Eu quero servir. Hoje, o caminho que eu tenho para servir é a candidatura. Por quê? Porque se eu for eleito, eu vou servir estando na Câmara, eu vou servir sendo secretário. Não tem dúvida nenhuma. Agora, se eu não me elejo, caso não seja esta a vontade, eu já não tenho mais a independência de decidir se eu vou servir ou não. Por quê? Porque aí fica a critério do próximo prefeito escolher para assumir uma secretaria ou não. Sim. Então, o que motiva essa pré-candidatura? Depois de 12 anos, tendo feito tudo que eu fiz, servir. A eleição me garantiria isso, porque eu tenho um mandato. Não fui convidado para ser secretário, eu vou servir como vereador. Se por um motivo tive que assumir uma cadeira, tem toda a composição política, embora, assim, não é o desejo, mas vou servir como secretário. É servir. Não perdendo de vista qualquer oportunidade. E aqui pedir licença a você para fazer uma breve retrospectiva
da questão do olhar atento para todos, até na EPT, quando a gente cria o tarifa zero, uma categoria se sentiu impactada. Quem foi? Os taxistas. Entenderam que é o seguinte, pronto, com tarifa zero, Ninguém vai andar de táxi. ninguém vai andar de táxi. Embora o público seja diferente, mas gerou essa sensação de segurança neles. Fui procurado. O que eu fiz? Depois de explicar que seria público diferente, mas o que vocês precisam? Trouxeram 3 pautas. Nós queremos uma tabela de bandeira 2 efetiva, não ficar à mercê ali da boa vontade do secretário de transporte. Então, como calendário oficial, não queremos pagar a taxa de vistoria que já pagamos para o Detran. E, principalmente, hoje, se não pudermos trabalhar mais como taxista, por qualquer motivo que seja, a gente perde a autorização. Não pode passar para ninguém. Ou seja, se quisermos passar para outra pessoa sustentar a família, não vão poder passar. Era assim quando eu assumi a secretaria. O que eu faço? A gestão junto ao Cocó, que se mostrou sensível para isso. Eu estabeleço um calendário oficial de bandeira 2, que é uma necessidade deles. Acabo com a taxa de vistoria, não com a vistoria, tá? Com a taxa de vistoria. E permito a transferência da concessão deles, da autorização deles, da permissão, no caso, para funcionar, quando não quisesse mais. Então, garanto para eles uma continuidade, até no próprio seio familiar, da manutenção. E até engraçado, num bate-papo com num outro encontro desse, que falou assim, poxa, doutor, o senhor realmente se tornou o secretário do tarifa zero, né? Então é tarifa zero do transporte e tarifa zero para os taxistas. Da taxa, no caso. Daquela taxa de vistoria. Então, é o olhar voltado para isso. Então, isso motivou a provocação de determinados, né, setores da sociedade me procurando e querer servir. Não, querer servir. Eu, sinceramente, assim, eu venho de uma origem muito humilde. Até brinco, se não puder falar que depois você corta. Eu digo assim, nasci pelado, careca e sem dente. Cheguei onde cheguei, profissionalmente, eu me sinto realizado. Então, eu não estou buscando sucesso profissional, eu não estou buscando sucesso financeiro. Tenho uma vida estabilizada, como delegado, como professor. Assim, então, tem que ter algo mais. Tem que ter um sentido maior para você até poder você continuar vivendo. Sim, claro. Cara, e não tem nada melhor. Até por uma questão de religiosidade, não estou falando de religião, não quero entrar nessa discussão. De religiosidade, cara, é servir. Servir. E isso é que dá sentido. Isso faz valer a pena. E você ouve falar assim, eu não gosto de política, as pessoas falam não gosto de política, outros perguntam assim, pô, doutor, você é delegado, você é professor, para que você vai envolver em política? Mas, querendo ou não querendo, não tem jeito, a política é a única ferramenta que você tem nas mãos que você possa servir a maior número de pessoas. No setor privado, por maior que seja o poder econômico do empresário, ele vai ter sempre uma limitação para poder atender as pessoas. O poder público, tem a limitação? Tem, a questão orçamentária, mas é ainda a única ferramenta, é o único caminho que nós temos para poder servir a todos. Eu sou servidor público há 38 anos. Policial, né? Então, né, é quem está servindo de qualquer forma, depois delegado, depois como secretário. Então, assim, quando a gente é de comunidade, eu sou de um bairrozinho chamado Pantanal, no interior de Caxias. A coisa que você mais aprende é lidar com o não. Tudo é não para você, nada você consegue, as barreiras são todas. E lidar com o quê? Lidar com a falta. Você não tem na comunidade prestando serviço público, você não tem acesso à educação, você não tem acesso à escola. É lidar com o que você não tem, você aprende isso. E há um sentimento muito grande que a gente desperta quando a gente vem da comunidade, é solidariedade. Porque todo mundo sofre, a dor une, o sofrimento une. Sim.
Então, ali, todo mundo vivendo aquilo ali, você é único. Só que vai ter reflexo. Na medida que você cresce, que você agradece a ter conquistado algo, vem aí o sentimento, assim, eu tenho que retribuir isso. Eu não posso ter recebido tanta bênção assim por meu próprio deleite, ou só para atender minha família. Tem que ser por alguém. E por mais que esse discurso que eu esteja agora falando com você, ele possa parecer meio clichê, mas não tem outra maneira de você falar para a pessoa por que você quer fazer alguma coisa. Então, é por isso que eu sou pré-candidato, em razão dessa provocação e principalmente da motivação que eu tenho, que é toda a minha história de vida. Então é isso, você tem que ser. A gente tá chegando a mais de 1h30 já de episódio, de vídeo. Se quiser falar mais alguma coisa sobre o projeto, ou mesmo deixar sua mensagem final aí pro nosso público, fique à vontade. Primeiro, agradecer essa oportunidade, né? Então, uma ferramenta, né, de comunicação gigante como representa o Maricá Info, né? A repercussão que tem, a gente poder chegar aqui e poder falar e a população conhecer mais a gente, isso é fundamental. É um serviço de extrema utilidade pública, então agradeça isso. Para encerrar, é um pedido que eu faço, já que nós estamos no momento político, as campanhas estão chegando, é a hora do eleitor decidir o que quer. Primeiro, entendam o que faz um vereador. Segundo, utilizem como critério de escolha dos futuros candidatos de vocês o mesmo critério que você escolhe qualquer outro profissional. Ou seja, quando você precisa de um médico, de um advogado, quando você precisa de um engenheiro, você sempre quer o médico, o profissional mais competente. Então, a competência é um critério que estabelece quando precisamos do profissional. Então, que esse critério, a competência, seja o critério a ser adotado por você, eleitor, na escolha de quem vai lhe representar. O médico tem que ser competente, o professor tem que ser competente, o empregador tem que ser competente. Então, como é que aquele que vai estabelecer as políticas públicas voltadas para a educação, para o transporte, para a geração de renda, não será competente? E como é que você pode saber se é competente ou não? Tem uma frase que diz o seguinte: quando um homem público caminha, é o seu passado que chega na frente. Então, é o passado de um homem que o credencia. É a história do candidato, é o passado do candidato que vai credenciá-lo para saber se ele é competente ou não, se ele pode atingir ou não as expectativas criadas através do voto. Muito obrigado pela oportunidade, João. Então é isso. Esse foi o Dr. Luiz Carlos, nosso convidado aqui do podcast Maricá Info, um programa. A gente lembra que houve personalidades relevantes no município de Maricá. Todos os episódios você pode conferir lá no nosso portal, no endereço maricainfo.com/podcast e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Já pensou em ser patrocinador do nosso podcast? Você pode ter a sua marca em destaque no maior portal de notícias da região. Basta entrar em contato no número aqui embaixo.